Estamos começando mais uma semaninha, né? Mais uma segunda-feira na área. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de sucesso, certo? Eu queria dizer que este vídeo foi inspirado quando eu estava ouvindo um podcast do Primo Rico, mais especificamente o podcast de número 23, onde ele fala a respeito de um livro chamado As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, o mesmo autor do Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que eu já publiquei lá no Instagram um pouquinho a respeito do livro. Eu ainda não li esse 16 Leis do Sucesso, mas já coloquei na minha listinha que será uma compra futura. E então, falando um pouquinho de sucesso, né? Ouvindo esse podcast do Primo Rico, eu acabei descobrindo que o sucesso tem muito a ver com um propósito definido, certo? A gente precisa definir um propósito. Geralmente a gente começa um grande negócio, geralmente a gente começa algo quando a gente tem aptidão. E nisso a gente vai criando habilidades. E no decorrer dessas habilidades, no decorrer desse processo do nosso negócio, muitas vezes a gente começa a dar o primeiro passo sem ter um propósito definido. Mas no decorrer deste processo, a gente cria aquele propósito. Então, assim, normalmente a gente começa um negócio por uma necessidade. Seja financeira, seja necessidade pessoal, seja um desejo, uma vontade. Então, assim, a gente começa com essa necessidade. Mas de acordo com a pirâmide de Maslow, a necessidade básica passa a outros patamares. Até chegar no momento que você não se vê mais fazendo aquele negócio simplesmente por uma necessidade. Você tem outros grandes propósitos atrás disso. E assim, pode ser que você comece o seu negócio porque você queira ganhar dinheiro e não há nenhum mal nisso. A nossa sociedade tem um grande problema. A gente acha que ganhar dinheiro, quer dizer, a gente não. As pessoas fazem a gente achar que ganhar dinheiro é ruim. Que ganhar dinheiro é algo negativo, quando na verdade não é. Ganhar dinheiro faz bem pra gente, faz bem pra quem está ao nosso redor e faz bem principalmente a uma grande causa. Se a gente tiver na nossa consciência de que a gente precisa ganhar mais dinheiro para fazer uma grande causa, para ter uma grande causa, para causar um impacto na nossa sociedade, um impacto positivo, ganhar dinheiro não é problema nenhum, sabe? E lendo um pouco, assistindo alguns vídeos, ouvindo podcasts, eu descobri que muitas pessoas, na medida que vai ganhando dinheiro, quando chega determinado patamar, quando chega determinada fase da sua vida, já fez tudo que tinha para se fazer, já conheceu lugares que queria conhecer. Então, quando chega naquele patamar, aquela pessoa só quer ajudar outras pessoas. Tem uma história interessante de Warren Buffett. Se você está começando a aprender ainda a respeito da educação financeira, se você está começando a estudar e a se interessar ainda pela educação financeira, eu tenho certeza que você vai ouvir falar muito de Warren Buffett. Eu particularmente não sei muita coisa a respeito dele, não procurei, não me interessei em buscar. Mas tem um vídeo de Breno Perrucho, do Jovem de Negócios, eu vou colocar na descrição aí o link. Breno fala brilhante sobre a história de Warren Buffett. E só resumindo um pouquinho a história dele, ele chegou em determinado patamar da vida dele que ele simplesmente já tinha feito tudo para se fazer. E ele pegou mais de 90% de toda a sua grana, de toda a sua riqueza,
e doou para fazer ações em prol da sociedade. Você tem noção do que é isso? O cara é foda. Então, assim, quando eu assisti o vídeo de Breno, eu me emocionei. Ele contando a história de Warren Buffett. E é isso que eu vejo em muitas pessoas que querem ter sucesso na vida, sabe? Que querem crescer na vida. O propósito que eu vejo de todas essas pessoas é simplesmente este. É algo que todas elas têm em comum. Elas querem ajudar o próximo. Elas querem fazer com que todos sejam bem-sucedidos. E uma pessoa bem-sucedida é completamente diferente de uma pessoa que tem grana. Às vezes você ganha na loteria, você tem grana, mas isso não significa que você é bem-sucedido. E a respeito do sucesso também, eu aprendi que a gente pode fazer duas coisas 2000 vezes. Isso tem no podcast do Primo, que eu também vou tentar colocar o link aí na descrição. Você pode tentar fazer duas coisas 2000 vezes. Você só não pode querer fazer 2000 coisas 2 vezes. Porque a partir do momento que você vai estar fazendo duas coisas 2000 vezes, vai chegar na 2001 vez que você vai conseguir fazer aquela coisa certo. Você vai conseguir fazer aquilo dar certo. Então, conforme você vai errando, você vai aprendendo. E lá na frente você não vai repetir aquele erro de trás, sabe? Então assim, se você tá tentando ter sucesso em algo, vai, mete a cara, sabe? Faz a coisa dar certo. Se não tá dando ainda, é porque tem algo errado. Então para um pouco, reflete. Busca entender o porquê aquilo não está indo para frente. E a partir daquele momento você vai ter um insight e você vai descobrir o motivo daquilo não ter dado certo ainda. Não quer dizer que lá na frente não vai dar, certo? E aí tem a questão também, nesse podcast tinha uma questão também bem interessante. O propósito é o que você vai fazer. E a sua missão é o porquê você vai fazer. E a partir do momento que você tem pessoas ao seu redor com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida, aquilo vai criar uma nova missão, uma nova mente. Quando tem 5 mentes pensando iguais, vai criar a sexta mente. E essa sexta mente é a chamada de mente mestra. É aquilo que vai fazer o negócio dar certo. Você consegue fazer sozinho, mas se você tiver um grupo com o mesmo propósito seu, o seu negócio vai dar certo muito melhor do que se você estivesse fazendo aquilo sozinho. E isso é a questão do que eu já falei. É a questão da energia. Você precisa estar cercado de pessoas com a mesma energia que você. De energias positivas. De energias que façam fluir coisas boas. Então, é isso. Eu desejo para você uma excelente semana. Desejo que você tenha muito sucesso na sua vida. E caso você ainda não esteja tendo sucesso, não desista. Não desista, porque lá na frente todas as dificuldades serão superadas. E você vai sim conseguir ter sucesso na sua vida. Você nasceu para vencer. Todos nós nascemos para vencer. Uma boa semana para você. E fica aí a dica. Vai compartilhando, vai disseminando essa ideia que a gente vai fazer isso dar certo, tá bom? Boa semana, um excelente dia aí e segundou!